Um, dois, um, dois. Ok. Terceiro segurança, vocês? Não terceiro segurança? Paz e graça a todos. Daqui fala o PN Miguel, a abreviação do meu nome, Paixão Neves Miguel. Sou de Namibe, natural de Namibe. Casado, tenho 3 filhos, Heber, Calvino, Miguel, Clark e a primeira, a Graciela Jared Miguel, Jared, avô de Cristo. E sou casado com alguém, com uma senhora chamada Juliana Miguel. Sou membro da Igreja Reformada Batista Soberana Graça, de Namibe, pastoreado pelo Céder Miguel, pelo Céder Nascimento e os demais amados irmãos que fazem parte do mesmo presbitério. Então vim aqui no Dorte para poder representar mais uma vez Johannes Borgeman, e ele talvez vai assumir a posição do Simon Episcopos, não é? E eu gostaria muito de já poder responder. E se o baiano sentasse aqui não faria mal, mas pronto, devemos respeitar as regras. Portanto, a minha introdução, eu preparei uma introdução, mas vou ter que trocá-la com uma história. Imagine numa cidade que existam 2 pescadores, os 2 vão para o mar. Claro, vão pescar. E tem muitas dívidas. Então, era um dia que talvez poderíamos dizer que haveria tempestade. Mas, claro, tem dívida, tem família a cuidar. Então, eles vão para a praia. Nesse caso, é o Paixão Neves Miguel e o Maruengo. Nós 2 somos pescadores, estamos no barco, nos vamos para a praia. E o Eliseu é um marinheiro, claro, que tem mais instrumentos. Nós temos uma chata. O Eliseu já tem instrumentos de alta tecnologia. E nós, ao irmos, chegamos no mar e fomos e disparamos com ele. O Eliseu disse, olha, eu estou saindo dali porque provavelmente haverá uma grande tempestade. E o Engo olha para o Eliseu e diz, como é que tu sabes? O Eliseu diz, olha, eu tenho máquina, eu sei que está a haver uma tempestade terrível. Eu digo para ele, nós temos dívidas, devemos ir pescar, também temos muito tempo de experiência, vamos embora. E a gente vai e o Eliseu segue. Posto lá, jogamos a rede, a praia e tiramos o primeiro monte de peixe, segundo monte de peixe. Estamos bem, mas falta mais um só. Dessa vez aqui, essa dívida vai estar completamente liquidada. É ali que a tempestade começa. E o Eliseu, por sua graça, e avisou-nos. Mas por sua graça pensou, não, eu acho que eu vou lá salvar os 2. Então ele vai para lá e encontra-nos ali, a tentar já lutar com a tempestade. Nosso barco, meu partido, já não existe mais barco, estamos a tentar nadar, é água que estamos a engolir, água salgada não faz bem. E o Eliseu, com toda a sua força, ele pega 2 boias e lança. Eu não sei como é que as boias foram. E depois aqui eu e o Maruengo temos que nadar, para ver se nós alcançamos a boia. E nós nada, mas infelizmente, apesar do esforço bendito do Eliseu, eu não consegui alcançar, não tive força suficiente para alcançar a boia. Mas está de parabéns o Maruengo. Aqui um pouco? Obrigado. Mas está de parabéns o Maruengo, que conseguiu alcançar a boia. Eu morri. E o Maruengo, quando é levado com o senhor Eliseu, ele chega já à terra firme e diz, está aqui meu eleito, o meu escolhido. Esta é, a grosso modo, a salvação conforme acontece no arminianismo. Bem, por quê? Porque certamente o Eliseu previu que o Mauro tivesse maior habilidade de natação e corresponderia melhor à sua oferta de salvação. Eu estou mal, eu não sei nadar. E o Eliseu diz que escolheu-lhe porque viu ele fazer alguma coisa. Conforme bem o amado e o caríssimo Maruengo disse, a eleição é condicionada pela fé. Fé. Que, quer seja o David Hunt, quer seja o Roger Wilson, quer seja o Barbosa, vão dizer que é uma colaboração, tanto bem quanto o Wilson disse. Então a eleição é condicionada por isto. Que eu creio que é por uma obra. Eu só creio que os católicos tenham mais ousadia de dizer que tem Virgem Maria e tem obras físicas. Ao passo que os arminianos
tem uma obra mental, que é a vontade. Mas por que eu não creio? Por que eu não creio que a minha salvação aconteceu assim? Eu fui evangelizado no meio de 3 amigos mesmo da farra, e um mesmo evangelista expôs o evangelho para nós. Um deles creu, o outro não creu, eu também criei. Aí começamos, claro, as igrejas reformadas eram difíceis naquela época, 2014, 13. Então, claro que eu fui para uma igreja pentecostal. Mas aí, o mais incrível é que aquele convite aceitei porque eu queria encontrar uma namorada bem comportada, depois de uma traição, obviamente. Porque eu era ateu. Então fingi, eu vou para a igreja porque eu quero ver uma mulher bem comportada. Eu fui. E eu debati com alguém, e eu disse, vou mostrar a contradição nas Sagradas Escrituras. Eu me deparei com Romanos 1, que diz que Deus abandona os pecadores nos seus próprios pecados. Eu fiquei estupefacto. Eu disse, meu Deus, Deus, de que costuma falar aí, abandona as pessoas no seu próprio pecado. Não era suposto ele vir atrás de mim? Ou atrás dos romanos? Aí minha cabeça aí começou já a pairar um pouco. Foi assim que, continuando, aquele meu grande amigo que havia se convertido, depois foi embora. Voltou. E eu perguntei a mim, meu Deus, por que eu criei? Um não creu. Por que outro foi e eu permaneci? Foi assim que, ao ler, estudando muito as Sagradas Escrituras, eu pensava que existia alguma coisa especial, mas eu não sabia explicar. Por que eu não conseguia também viver no pecado livremente conforme aquele meu amigo voltou? Por que martelo a minha mente? Por que eu luto contra a minha própria consciência? Por que ele deu isso a mim? Eu garanto-vos que se Deus desse a todas as pessoas, ninguém poderia viver confortavelmente no pecado. Mas claro, é o livre-arbítrio, né? Bem, João 6,42 diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou, não esse texto que eu quero ainda. Quero o texto de João 1, rapidamente, porque eu creio que o meu tempo já está embora, que diz, mas todos quantos receberam, todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos, seja judeu, que seja grego. A saber, aos que creem no seu nome. Mas eu perguntaria, quem? Como vão crer? A resposta vem, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Significa que essas pessoas nasceram unicamente da vontade de Deus. E depois temos aqui o Efésios 1, que o teu Engo já fez aí a referência, que diz, bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. A palavra, o verbo escolher, nós sabemos do grego que é eklomai, está na voz média. A voz média do grego é tipo, como eu falo, lavo-me. Ele mostra que a ação é do sujeito e beneficia o próprio sujeito. E depois tem a palavra nele, que para os arminianos entendem que você foi eleito para estar no 11, já estando no 11. Bem, este nele é mais ou menos o que nós chamamos de em. E as preposições no grego têm muitos significados. É por essa razão que mesmo na língua inglesa, se eu falar I'm going home, para português vamos traduzir, eu estou indo para casa, porque no português é preciso que eu coloque para. No grego também tem dessas. Há certas palavras, há certos textos na Bíblia que não existem preposições e é preciso que a gente coloque a preposição para ter sentido na língua portuguesa. Mas será que Paulo está a dizer que nós já estávamos em Cristo e fomos eleitos para Cristo? Não faz nenhum sentido. Nem lógica minha. Vamos para o texto. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão pelos seus pecados, segundo a riqueza que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como nas terras. Nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que nos fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos, essa palavra a fim é como fosse acrescentemos, a fim de sermos para louvor da sua glória, de antemão esperada em Cristo. O que está a dizer é que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, antes de nós termos nascido. Nós temos feito alguma coisa. Quando o Paulo vai usar
em grego, que vamos traduzir como nele, nós devemos entender que é através de Cristo, porque não existe nenhuma eleição através de Cristo. E essa mesma palavra no grego também tem essa possibilidade de instrumento, de meio. Porque você não pode ser eleito para estar já onde tu estás. E para eu terminar com o último texto, porque ele diz que a eleição tem a causa, a fé, eu vi cá defender que em Romanos, para terminar, em Romanos 9, 8 já foi lido aqui, fomos predestinados, vou para Romanos 9. Romanos 9, que dizem que Edomita aí a população, acho também que Faraó virou um povo. Bem, Romanos 9 vai dizer assim, não é? Se é só procurar. Porque a escritura para Faraó, te levantei, ele tem, 18, logo tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Um Deus que quer salvar todo mundo, ao invés de tirar o coração de pedra, como diz Ezequiel, endurece mais Faraó. Não está a fazer alguma coisa contrária? Bem, você que sabe. Tu, porém, me dirás, de que se queixa esta não? O que eu quero aqui, por causa do tempo, não vai ser preciso ler. O que eu vou dizer aqui, para terminar, é que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu os gêmeos antes deles terem feito qualquer coisa. O Mauro Engo, meu caríssimo do painel, está a dizer que Deus escolheu depois dele fazer alguma coisa, que ele depois vai dizer que Deus deu um estímulo, que é graça preveniente. Mas Paulo está a dizer que eles não fizeram nada, os gêmeos não fizeram nadinha para que o propósito da eleição permanecesse unicamente sobre a vontade de Deus. É o desafio que mostrem, pelo menos, algum texto das Sagradas Escrituras, que diga que a eleição foi condicionada pela fé do próprio ser humano. É impossível. A única maneira de existir salvação é através da eleição incondicional. Isto é que eu creio, de que Deus vem, tira-te os olhos cegos, claro, que não estão bem, e você consegue enxergar quem de facto você é, e você acaba por crer, porque Deus não vê o futuro, Ele causa também futuro, por isso Ele o conhece. Então eu vim cá para defender a eleição incondicional, de que Deus salvou você não porque você fez alguma coisa, você é tão pior quanto o pecado, quando o Faraó. Deus te salvou por causa da sua única graça. Deus abençoe.